Eu vou abrir, então, agora para os debates. A gente vai fazer mediante inscrições. Acho que, Leonel... Então, vamos lá. Então, eu tenho... parabenizo pelas exposições. Eu tenho interesse aqui em comentar a exposição do Luciano. Em linhas gerais, concordando com tudo, não é? Eu acho que a gente pode ver assim um déficit de racionalidade no sistema tributário e esse déficit de duas ordens, vamos dizer assim. O projeto de 63, aqui da Fundação Getúlio Vargas, não é, tinha como objetivo racionalizar o sistema tributário. Então, por exemplo, acabar com múltiplas incidências sobre a mesma base, não é? Só que isso voltou tudo depois, não é? Então, você tem PIS/COFINS e o ICMS. Então, a proposta do IVA federal, ela encaminha a discussão para que o sistema ganhe racionalidade, não é? O Luciano está fazendo referência à saída organizada, quer dizer, nesse outro nível também, quer dizer, tem que se pensar na saída organizada da guerra fiscal. Tem a proposta do deputado Áureo, mas tem também o trabalho aqui do professor Eurico, do professor Isaías e do Bernardo Dapi, nesse nível. E o meu único ponto é o seguinte, não é? Esse é um lado, vamos dizer assim, da desorganização. Mas tem o outro lado, que é o que a literatura, vamos dizer assim, sobre federalismo fiscal, chama de desajuste vertical. Então, tem que ter uma correspondência entre aquilo que é atribuído ao Estado como obrigação e aquilo que ele recebe de receita. E eu não vejo tanto, eu acho que é uma discussão que deve acompanhar a discussão sobre o fim da guerra fiscal, e essa discussão é uma discussão que eu não vejo tão presente. Quer dizer, a guerra fiscal tem que ser enfrentada, na minha opinião, de duas formas. Uma forma está encaminhada aqui pelos temas que o Luciano colocou, mas tem uma outra forma, que é como lidar com o problema do desenvolvimento regional, como atingir as regiões menos desenvolvidas. E é essa discussão, a racionalidade de como isso vai ser feito, que eu não vejo tão desenvolvido, tão discutido. São só essas as observações. Vocês querem fazer primeiro? Falar? Pode Aí falar. ele comenta tudo junto? A Tati pediu para fazer. Eu não vou fazer comentário, não. Até porque nosso debatedor acabou de fazer, pelo que eu entendo, o mais pertinente dos comentários. O que eu quero é só fazer perguntas para esclarecer. Aí, como advogada das empresas mesmo. Então, a primeira questão essa lei complementar, ela precisa que venha o convênio, salvo o melhor juízo, até início de fevereiro, pelas minhas contas, aí até início de fevereiro. Qual que é a probabilidade de vir rapidamente esse convênio? Até porque eu acho que isso é necessário para que a Procuradoria possa resolver os casos dela. E aí, eu acho que depois das últimas palestras a gente vai falar com a Ana Lúcia, mas a Procuradoria precisa disso, né? O Poder Judiciário precisa desse convênio, isso em relação ao passado, eu estou dizendo. Então, quando que ele vem? Segundo, por que é que teria problema os benefícios fiscais concedidos por regime especial? Porque, veja, eu não posso, por regime especial, abrir mão de crédito tributário. O problema é que, se eu olhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu conheço 2 do Rio de Janeiro, onde o benefício fiscal está por regime especial. Contudo, o regime especial é o modo pelo qual ele é deferido segundo a lei. Então, a lei prevê esse benefício de uma forma geral. E aí ela diz, olha, você, contribuinte, precisa ir lá validar isso via regime especial. Então, não me parece que seria diferente. Ele não precisa levar os regimes especiais, ele precisa levar o conhecimento à lei que está publicada. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, aprovando esse convênio, se a pergunta for sim, tiver a possibilidade de aprovar rápido esse convênio, o que vai acontecer com os créditos daqui para frente? Porque, para trás, quem usou, estaria validado. Quem não usou, também não usou e acabou. Agora, daqui para frente, como ficaria a questão dos créditos? Né? O que o contribuinte vai ter que ter para não sofrer mais a glosa de crédito? Basicamente isso. Quanto às sanções, eu faço uma pergunta em relação a uma eventual sanção ou invalidade do benefício, porque o convênio diz que os benefícios precisam ter o tempo determinado. Daí, por tipo de benefício, ele vem escalonando. 15 anos, 10 anos, 8 anos, 3 anos e 1 ano para os demais.
E a prorrogação? Se for prorrogado via convênio, no fundo, eu não estou observando o prazo, se eu prorrogar via convênio. Esses são os questionamentos. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Teria que se fazer no microfone por causa do vídeo. Leonel, será que você passaria o microfone para ele? Obrigada. Obrigado. Seria só uma consideração rápida. Eu sou membro do Contencioso Administrativo do Estado da Bahia e eu participo sempre aqui das reuniões e tenho acompanhado essas questões. Eu gostaria até de fazer um alento à doutora Bettina com relação à crença de que realmente não terá resultado essa questão. Já existe resultado prático. Os estados pararam de autuar os créditos. Isso aí já é um resultado importante. Então, os estados já não estão autuando e a glosa de crédito, essa coisa desse tipo. Então, já é uma solução. Queria também dizer ao colega da Fazenda, de São Paulo, que eu acho que se perdeu uma oportunidade imensa de manter a posição de São Paulo com relação à redução gradativa dos benefícios. Essa era uma oportunidade imensa, inclusive de melhorar a receita dos estados, que estavam com tanta dificuldade. Eu acho que São Paulo recuou em um momento e que esse foi um momento difícil, que deveria ter sido mantido. Outra situação que me parece pertinente é que perdemos a oportunidade de mudar o quórum para aprovação dos benefícios, o que provoca o grande problema para se conceder benefícios fiscais é a unanimidade. Esse convênio, para se aprovar esse convênio, tem um quórum diferenciado. E talvez esse devesse ser o quórum para se tratar dos benefícios de uma maneira geral. Talvez a gente reduziria esses problemas. Uma questão objetiva que eu gostaria de chamar a atenção é que os estados terão que fazer uma lei para tratar da remissão, isso que o Código Tributário trata. Nós temos o artigo 172 e 155. A revogação da remissão é uma questão que deve se debruçar de forma bastante cuidadosa, porque essa lei vai dizer como se revogará as remissões e pode trazer questões delicadas e o Estado ficar haver um problema sério de segurança jurídica aí, com relação aos benefícios que forem convalidados. Então, outra questão que queria chamar a atenção é que aqueles que pagaram os autos de infração por conta de glosas, como vai ficar? Quer dizer, você pagou o auto e é preciso saber como vamos restituir esses valores, né? E os regimes especiais, por fim, desculpe ter me alongado. Regime especial, ele trata da questão instrumental, de obrigações acessórias. Ele deveria tratar de obrigações acessórias. Se ele avança com relação a qualquer questão que trate de reduzir cargas ou facilitar pagamento, ou estender o pagamento de forma indevida, já é realmente um benefício. Aí deveria efetivamente ser trazido para a lista de benefícios que o Estado concedeu. Só isso. Obrigada. Desculpa. Então, passo a palavra imediatamente ao Luciano e depois à Adma para fazer a apresentação. Deixa eu comentar primeiro as questões da Karen. Eu já não me lembro mais de todas. A primeira qual que era, Karen? Desculpa. A primeira é quando que sai esse convênio, qual a possibilidade? Convênio, a probabilidade de sair, na minha opinião, é 100%. Não vejo, sinceramente, possibilidade de não sair o convênio, né? E eu acho que sai esse ano ainda, né?
Já existe um avanço técnico muito grande, os estados estão se reunindo periodicamente. Eu creio que haja, talvez, uma reunião extraordinária antes do final do ano, que o CONFAS ordinário está marcado para dia 15 de dezembro, se não me falha a memória. Então, talvez antes ainda saia o convênio. Esta é a primeira pergunta. A questão do crédito. Como ficará daqui para frente? Olha, eu me lembro que eu havia proposto, ainda na discussão, na fase da discussão legislativa, que se criasse um código para cada benefício. Este código que seria inserido no portal de transparência também seria inserido na nota fiscal, né? E aí a nota fiscal passaria a ter como que uma pré-chancela de que o crédito era válido. Isso não ficou, né? Não ficou consignado, essa discussão se perdeu. Como que eu acho que vai funcionar? Você vai ter que ter a prova de que aquele benefício fiscal foi convalidado pelo CONFAS, né? Mais uma insegurança jurídica, mais uma... Olha a dificuldade que vai ser, né? A pessoa vai ter que... Bom, este crédito aqui veio daquele contribuinte que tem aquele benefício foi convalidado. Ou seja, vamos continuar com uma dificuldade operacional grande. Outra do regime. O regime, quando eu comento do regime, existe o ato concessivo, né? E, muitas vezes, o ato concessivo ele remete ao cumprimento de algumas condições. Não é isso que eu estou me referindo, né? Você lembrou muito bem. Muitas vezes o benefício está estruturado na lei, muitas vezes não, na maior parte. É exceção quando não está estruturado na lei, e existe um ato concreto da autoridade fazendária verificando se o contribuinte preenche ou não as condições estabelecidas pela lei. É simplesmente um ato de verificação, não é um ato de concessão. Não é isso que eu me refiro. Há casos, né, em que o termo de acordo de regime especiais, os famosos TARs, eles são em si o ato concessivo. Por que eu chamei a atenção a esse ponto? Porque, bem ou mal, quando você tem o benefício estruturado numa lei, ele vale para todo mundo. O benefício que é desenhado dentro de um acordo de regime especial, ele é meio tailor-made, ele vale só para aquela empresa, para aquele grupo empresarial, né? E, no momento em que isto for convalidado, haverá uma pressão também para aqueles que não detêm esse tipo de regime de também serem beneficiados. E é por isso que eu acho que vai ter um aumento da guerra fiscal. Um outro ponto que eu não toquei na apresentação, né, aquilo que se convencionou chamar no CONFAS de cláusula de cola. Eu ia interromper para comentar, porque eu acho que é o que há de pior. Com todo respeito aqui, eu não sei como é que funciona a dinâmica, mas me disseram que é informal. Sim. E aí eu comecei a entender aqui que eu vou ficar para o final, depois da internet das coisas, já me deu um certo nervoso, porque não foi para isso que eu fui convidada. Então, me desculpem interromper, eu sou Ana Lúcia Pires, da Subprocuradoria do Contencioso Tributário Fiscal do Estado de São Paulo, estou adjunta da doutora Lia Porto, há 2 anos, acho que na fase mais, desculpe interromper completamente, mas na fase mais negra dos últimos anos, aqui, esses últimos 2 anos, e o que eu acho que, em relação à racionalidade, é que a racionalidade simplesmente se perdeu. Nós estamos vivendo um salve-se quem puder, essa é que é a verdade. E num salve-se quem puder, que não é só do ramo tributário ou da área tributária, né? Acho que, institucionalmente, a crise que se instalou, político-institucional no país, revela, através da edição da lei complementar, que realmente nós fomos para a caminhada para o fundo do poço. A gente caminhou por justamente um Armagedon. Agora vale tudo, porque é o que o Luciano está comentando aqui, que não foi comentado, que é a cola. A cola. Uma vez listados todos os benefícios, todo mundo pode levantar a mão e falar, colei, também quero. E entra todo mundo. Então, o que eu tenho a impressão é que o sistema estava de tal maneira irracional, de tal maneira disfuncional, do ponto de vista jurídico, o que acontecia? A discussão judicial, você conseguiu uma liminar depois no Supremo para dizer que o Estado do Espírito Santo, aquele benefício era ilegal. Pronto, no dia seguinte, editava-se uma nova lei,
a reinstituição do benefício é automática, no dia seguinte da decisão do Supremo. Quer dizer, é uma ilusão achar que, judicialmente, você tem o Estado está munido de algum instrumento com que ele possa atacar a guerra fiscal. Impossível. Coisas que eu acho fundamentais ditas pelo Luciano. A questão da quebra de confiança entre os Estados. Isso é muito mais grave do que a gente imagina. Eu sei que nós estamos na GV, eu sei que a gente tem toda essa... Aqui nós estamos entendendo aqui qual é a posição das empresas, temos um problema de custo Brasil seríssimo, da falta de competitividade, mas precisávamos tomar uma decisão em relação à guerra fiscal, era importante tomar. À primeira vista, até acho que a gente até falou, poxa, pelo menos vamos mexer nesse vespeiro. E faz todo sentido que isso seja feito em termos escalonados, um termo temporal para concessão, para adequação das coisas, né? O perdão do passado, a correção do futuro, em marcos temporais. Faz todo sentido. Né? Em princípio, até vamos, pelo menos, mexer, fazer alguma coisa, porque, do jeito que estamos, não podemos ficar perdendo competitividade internacional e nos rumos que as coisas estavam tomando. Mas daí veio uma proposta que é simplesmente o salve-se quem puder. E aí eu peço milhões de desculpas por interromper o Luciano e para dizer que São Paulo não é que São Paulo perdeu a oportunidade. São Paulo foi tratorado no processo legislativo. Tratorado. Então, com todo respeito, uma reforma desse tom, sem uma competente reforma política e um esquema de representação que preste político, não existe. Não existe. Eu estive na Federação de Indústrias, os empresários estão até animados. Não, mas São Paulo não tem o que temer, porque, uma vez com a cola, fica tudo igual. E onde os empresários onde as pessoas vão querer se fixar? Em São Paulo. Os aeroportos estão em São Paulo, os restaurantes estão em São Paulo. Pronto, acabou o problema. Automaticamente, ninguém vai querer ir para o Acre, vem todo mundo para São Paulo. E eu vou arrecadar como? Então, fica assim uma coisa que parece que, assim, olha, solução dos problemas. A impressão que eu tenho é que é uma hemorragia com um esparadrapo. Estamos dando 15 anos de sossego para todo mundo, porque é isso que o mercado também precisa, né? Acho que as empresas precisam disso, mas dane-se como é que nós vamos arrecadar e dane-se como é que vamos fazer. Milhões de desculpas, é só porque nós somos colegas que eu folguei em cima do nosso palestrante. Colegas de faculdade ainda, né? Então, mas a Lúcia tem total razão, né? A cláusula de cola, né, como a gente chamou no Confas, né? O Confas, eu gosto muito de dar apelido para as coisas. É intrarregional, né? É engraçado, né? O Confas ele tem essa mania da região, né? Você vê que a lei complementar também ela estabelece uma aprovação do voto favorável de 2/3 das unidades federadas e no mínimo de 1/3 por região. Como se a divisão por região é meramente uma ficção, né? O Espírito Santo faz parte da região sudeste e daí? O que muda isso? Nada, né? Mas até me perdi no que eu estava falando. Com essa interrupção. Não, tem mais 2 pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro, a Ana Lúcia já comentou, já foi muito feliz, né? São Paulo não deixou de lado a redução dos benefícios. Ele não foi uma decisão, foi uma decisão política, né? Foi uma decisão política do parlamento e não reduzir os benefícios industriais, que é o primeiro grupo de benefício. Aliás, né, a discussão de enquadramento desses benefícios vai ser algo terrível também no Confas. Pós-convênio, terá a discussão de enquadramento desses benefícios. Está nos 15 anos, está nos 8, etc. Mas, de qualquer maneira, não é fácil também acompanhar esta redução dos benefícios. Vamos deixar isso bem claro, né? O último ponto que eu gostaria de comentar do Leonel, olha, a questão do desenvolvimento regional não é do Brasil, né? É uma questão que ocorre no mundo inteiro. Eu me lembro que, em 2011, eu estive no Canadá representando o estado de São Paulo, e o Canadá tem profundos problemas de desenvolvimento regional. O norte do Canadá é um deserto gelado. E nem por isso eles utilizaram o ICMS deles, o IVA deles, para tentar resolver isso. No Canadá tem algo parecido, né, com o Fundo de Participação dos Estados. Na Europa se tentou também, se jogou fortunas para tentar
desenvolver algumas regiões e não se conseguiu. Me parece que eu não sou especialista neste tipo de assunto, né? Então não gostaria de dar grandes palpites nisso, mas me parece que pelo menos o imposto sobre consumo, isso a gente pode afirmar que não é adequado utilizar, justamente porque ele leva a uma alocação ineficiente de recursos e a uma dependência eterna dos incentivos. E o discurso dos empresários é sempre o mesmo. Se tirar o incentivo, eu fecho as portas. Ora, se ele fecha as portas, que desenvolvimento que é esse que ele levou ao Estado? Se ele depende do benefício, ele não trouxe o desenvolvimento de fato, um desenvolvimento sustentável. Eu acho que é isso. Né? E quanto aos altos pagos? Quanto aos altos pagos. Olha, existe uma regra na lei complementar que proíbe quem ainda não fez os créditos, né, de se creditar. E me parece que também não irá o Estado, obedecendo ao comando da lei complementar, também está impedido. Não é que ele não é uma decisão, não é uma decisão dele, não é uma decisão de conveniência e oportunidade da administração tributária. Ele está proibido de devolver, né, a não ser que essa norma venha a ser julgada inconstitucional. Né? O contribuinte ingresse com uma ação discutindo a constitucionalidade desta regra. Mas, ao que está posto, não ser realmente há um impedimento para a devolução dos altos pagos, como há impedimento para aquele que ainda não se creditou. Luciano, muito obrigada. Acho que essa questão da restituição ela é bem controvertida, né? Aqui, conversando com a Betina, mesmo me ocorreu o 106 do CTN, né, que diz que se houver exclusão de uma infração, né, assim, uma interpretação bem ampla, a gente poderia dizer assim, poderia a lei ser aplicada retroativamente, mas desde que em relação ao ato não definitivamente julgado. Então, acho que seria mais um impeditivo para a restituição, mas foi algo que me ocorreu agora. Mas eu acho que é um ponto sobre o qual deveria haver uma reflexão, na medida em que também beneficia o mal pagador, né? Como disse aqui a Betina. Então, é de fato complexo. Bom dia a todos. Inicialmente, obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito interessante. E eu não esperava menos do que nós estamos encontrando aqui, não é? Muita pergunta é própria de encontro jurídico, né? Você entra com 3 perguntas, sai com 6, 7, né? Eu não tenho muitas respostas também, não. Tenho 19 anos, em fevereiro agora eu completo 20 anos de Secretaria da Fazenda. Estou, no momento, lá à frente do Tribunal de Impostos e Taxas. Como o Luciano, eu sou bastante cético de soluções. O país está doente, né? Ano passado tivemos que marchar aqui nessa Avenida Paulista para empichar uma presidenta. Não foi fácil. A alternativa era colocar o vice eleito por quem elegeu a presidenta. Está aí, que estamos colhendo os frutos. Então, assim, o ambiente é realmente terrível. A posição de que a pior fase dos meus 20 anos de Fazenda é muito difícil adjetivar isso, né? Eu gostaria apenas de pontuar algumas coisas que eu anotei aqui que me incomodaram. Eu disse outro dia, num outro evento que tivemos lá na Fazenda, que as coisas, assim, eu tento explicar para as minhas equipes que nós temos, eu gosto de usar um desenho de uma pequena pirâmide de 3 faces só, tá? Há uma face que é a política, a decisão de fazer alguma coisa. Depois tem uma face que eu chamo de legislativa, técnica legislativa, como escrever essa decisão, e a terceira fase é aquela mais operacional, como contabilizar, a portaria, como proceder. E o que costuma acontecer é que os contadores e os advogados demandam dos operadores da terceira fase a resposta cuja origem está na primeira, na decisão política, né? O ICMS foi construído para ser débito e crédito, e aí você vem com substituição tributária que ofende o princípio. Ela deveria ser limitada a poucos. Ela é espraiada. Aí você vem com o simples. Ele não seria muito problema se ele fosse só o varejo de ponta. Aí ele vem para o atacado, para a indústria. Aí você mistura o simples com a solução tributária. Aí nós temos guerra de portos. E você tem que dar a resposta com um 4% na operação interestadual. Aí você tem a repartição de receitas. E você vem com o convênio, o protocolo 21, depois... Enfim, se a face política, que é essa que nós temos,
ela decide a nossa vida, e ela decide, e mal. E depois os colegas técnicos que tentam verter isso em texto de legislação têm as suas limitações, que não são pequenas. Veja o protocolo 21. E o pior, alguns TJs disseram que era constitucional, Mato Grosso foi um deles, não dava nem para ir para o judiciário. Aí chega num ambiente de operadores, a terceira face da minha pirâmide, né? Esquece a base, né? Que esse não sei quem é, talvez o contribuinte esteja lá embaixo da pirâmide. Como é que a face operacional vai dar resposta para essas disfunções? Muito difícil, né? O que eu sinto não há inocentes nessa história, só graus de culpados, tá? O Espírito Santo praticou aquela brincadeira do Fundap e não se desenvolveu nada por isso. E ele destruiu a arrecadação de outros estados e multinacionais poderosíssimas não pagaram imposto. Foi isso que aconteceu. Importavam das matrizes pelo Espírito Santo continua pobre. Recentemente passou por um episódio da polícia ficar nos quartéis entregando a população para quem fosse, uma insanidade a polícia fazer isso que fez. O Espírito Santo não ficou rico com isso, o imposto não foi pago para o destino, aqui cansamos de glosar crédito, que é aborrecido isso. O Paraná e Santa Catarina aperfeiçoaram isso, mas sempre com a iniciativa privada ao lado, usufruindo disso. A doutora Karen colocou aqui que a Procuradoria precisa, o Judiciário precisa de um convênio. Quem precisa são os devedores, que são os contribuintes que não pagaram imposto, que têm os seus escritórios, que defendem suas causas, e quem precisa são os políticos, que o Simval Barbosa, governador de Mato Grosso, é réu confesso, fez delação premiada, integrou o antecessor e o sucessor. O garotinho está na cadeia e o Rio de Janeiro está quebrado. É a face política forte. Quem precisa da anistia foi quem se valeu do dinheiro. O dinheiro são os empresários e os políticos que fizeram isso. Não é a Procuradoria nem o Judiciário que precisa dessa resposta, não. Muito menos a esfera administrativa. Agora, esse é um campo que nos foge, né? Nos foge bastante. O que eu posso dizer é que a situação está colocada, nós temos que lidar com isso. O e-commerce, sim, é um problema enorme. Eu vou só dar um gancho com a questão primeira que foi colocada aqui de cultura, né? Eu fiz agronomia em Piracicaba, antes de me mexer com essa coisa de direito. Em 83, eu fui para o Rio Grande do Norte para os Jogos de Agronomia e conheci uns colegas do Rio Grande do Norte lá, estudantes de agronomia, e um deles me disse assim, todo o dinheiro do Rio Grande do Norte vai para São Paulo. Eu levei um susto. Eu falei, como que um estudante universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem essa visão? A visão do paulista é que o dinheiro de São Paulo vai para o Rio Grande do Norte, porque nós pagamos impostos e a União leva para outros estados, né? Não há um retorno proporcional, minimamente proporcional ao que os estados mais ricos pagam, mas isso faz parte da federação. E ele me disse assim, ora, quando eu compro uma geladeira, meu dinheiro vai para São Paulo. Eu falei, mas você não ficou com a geladeira de volta? Se um universitário do Rio Grande do Norte, em 83, pensava que comprar uma geladeira é dar dinheiro para São Paulo, não é comprar uma geladeira, qualquer solução fica difícil, né? Fica muito difícil. Um pensamento desse tipo, você é rico e você tem que me dar o dinheiro, é muito complicado de lidar, muito complicado, né? Mas é uma realidade colocada. Então, assim, no ponto de vista de ponta, nós somos a ponta operacional, eu tenho sempre dito, né? Nós temos que rezar pelas cartilhas, difícil escapar delas, né? O regulamento com Z, fala por si. Pior, eu lembro de decreto do governador Garotinho dizendo a alíquota de eventual fica em 0,1%, decreto determinando a alíquota. E agora vai para o site, está feito. Quer dizer, o desastre no topo da organização é completo, né? O nosso esforço na base, na fronteira, na face operacional procedimental, é a arte do possível diante dessa situação. E quando eu fiz a faculdade, já depois de 10 anos de formado, eu fiz Direito, eu tinha uma resistência muito grande, uma descrença muito grande. Eu achava que era uma grande maneira de se oprimir o povo, sem ser comunista ou coisa do tipo, né? Manter um status quo. Você cria um sistema sofisticadíssimo de dominação, de poder. Eu sempre me incomodei muito com isso. Eu fiz a faculdade sem aquela paixão de juventude. Eu deixei para agronomia. Eu fui lá muito cético, né? Mas hoje eu compreendo muito o valor da cartilha, de respeitar as regras, as normas, ainda que isso possa parecer muito ortodoxo ou careta ou coisa que valha, porque é a ferramenta que nós temos, né? Enquanto não conseguirmos desentortar o país, ter um rumo
político e tudo mais, na base nós teremos que minorar os problemas, sendo que eles florescem, entendendo que colegas de outros estados pensam de uma maneira esquisita, tem uma visão que eu não compartilho, não é, de que nós ainda devemos coisas a eles, não é assim, é que o setor privado é o motor dessas distorções. Os políticos não fazem isso porque querem, não. O Garotinho estava se enriquecendo, o Sival estava se enriquecendo e outros se enriquecendo, destruindo o país. E os empresários que estavam ao lado estavam se enriquecendo também. A academia lida muito mal com a questão da corrupção, né? Eu já provoquei vários acadêmicos. Como é que você coloca a corrupção nos estudos? Não posso colocar. Mas é um fator da vida, está aí. Distorce tudo. Não posso colocar no meu estudo. Aí fica uma coisa acadêmica, né, nas nuvens. Eu imagino que a dificuldade seja imensa de colocar elemento de corrupção em estudos científicos, mas é fato da vida, está aí e é violento. Aliás, essa questão do convênio de colocar uma lista do que temos para todos saberem é a delação premiada, né? E a delação só faz quem é criminoso. Ninguém que não praticou um crime delata. Não tem como. O delator é um criminoso, confesso. E a delação premiada vem nessa forma de lista. E não é a lei, não, doutora Karen, é o regime especial particularíssimo que o doutor Luciano apontou, que nós temos um monte deles. Será um caos se vier. Eu não acredito que publicarão. Isso é Oswaldo Faria, não é o presidente do Tribunal de Expostas, nem o agente fiscal de renda. Oswaldo Faria que lê jornal. Essa máquina toda de dar benefícios deu dinheiro para muita gente. Eles não vão desmontar isso. Rendeu muito para muita gente, eles não vão desmontar isso. Agora, o nosso desafio aqui, enquanto advogado que dá orientação para um consultor, enquanto um juiz que julga, enquanto um funcionário, tentaremos operar a nossa máquina, não estragar as nossas normas, diminuir e respeitar a bendita da cartilha da cidadania, as leis, tentando darmos esse passo de termos um novo país que vai se apresentar o ano que vem, teremos eleições. Há uma oportunidade da nação se reencontrar e buscar novos caminhos. Não sei o que acontecerá, ninguém sabe, né? Mas é assim, por enquanto, de nossa parte, é tentarmos minorar os estragos que estão aí, com essa compreensão de que existe uma variedade cultural muito grande, uma diferença de visão de mundo muito grande, num momento agudizado agora, por questões ideológicas e tal. Então, assim, eu peço aos meus colegas de trabalho muita calma no trato das questões, na lavratura de um auto de infração, no julgamento de auto de infração, na elaboração de uma norma, porque é um momento realmente de transição, difícil, áspero, não esquecendo esse conjunto. Sim, quando eu anotei aqui no canto sanha arrecadatória, eu falo por São Paulo, 20 anos, nós aumentamos o ICMS em 2015, o Alckmin, um pouquinho na cerveja, tentando compensar na cesta básica arroz e feijão e com os medicamentos genéricos, e um pouquinho no fumo, e foi alvo de uma campanha odiosa. Uma folha inteira de jornal dizendo que 450 mil garçons e perderiam emprego no bar porque ia aumentar 2% de ICMS da cerveja. Folha inteira de jornal. Em 20 anos, nós não aumentamos imposto de nada no estado de São Paulo. Não tem senha arrecadatória, nem TCMD, taxa é autorizada por inflação, nem ICMS, e concedemos benefícios. Então, não tem senha arrecadatória do Estado. A União é outra coisa, ela é deficitária, ela é um problema. Outros estados talvez tenham, mas por São Paulo eu falo. Eu desafio quem me passa a senha arrecadatória de 20 anos aí de aumento de imposto em São Paulo. Então, não é bem assim que, desculpa a exaltação, é correspondente, porque nós temos vivido um momento absurdamente pressionados por termos a receita que a sociedade merece para ter o serviço que ela precisa de saúde, de transporte, educação, habitação, e que tem sido sonegada. Nossa função é combater sonegação, não é destruir produção. Obrigado. Fernanda. Perdão, desculpa. Eu acho que, fazendo um pouco de coro, Ana Lúcia, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que foi a guerra fiscal de forma bastante resumida no âmbito judiciário, né? Porque eu acho que lá atrás os estados até tentaram se valer do meio hábil, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para pedir, e a gente, infelizmente, tem um judiciário ineficiente, né? Para não dizer que a liminar do Fundap vigorou 17 anos, uma liminar. E o que a gente viu? Um STF que demorava demais para julgar. Quando pautava o processo, os estados que concedem o benefício revogavam a norma e a decisão, no final do dia, era perder o objeto. Mas, espera aí, eu tenho 10 anos que essa DIN ficou aí, esse benefício vigorou. Não, perdeu o objeto. Tivemos alguns casos de alguns estados que não foram tão eficientes na revogação da norma,
e tiveram seus benefícios julgados inconstitucionais pelo STF. E aí a gente viu uma manobra, né, dos estados que foi tentar remitir o débito, porque as decisões, como a Bettina colocou muito bem, tiveram efeitos, são inconstitucionais desde sempre, e eles tentaram criar a manobra de firmarem convênios no CONFAS, e foram aprovados para falar, está remitido o débito do passado, não vou cobrar. E, nesse cenário, vieram as ações do MPF atrás de lei de responsabilidade fiscal. Tanto que hoje temos convênios que burlaram decisões judiciais. Tem uma decisão muito curiosa do Marco Aurélio, em que ele reconhece a repercussão geral desse tema, que ele fala, vocês estão fazendo letra morta da decisão judicial. A decisão judicial fala, o benefício fiscal é inconstitucional, desde sempre. E o Estado firma um convênio para remitir o débito do passado. Então, o fato é que hoje a gente tem repercussão geral desse caso, com essas manobras, a gente não anda para frente, criou-se um ciclo vicioso. E, no final do dia, os estados que não veem as ADINs sendo julgadas, ou quando tem essa manobra, começam, no final do dia, a ir atrás dos contribuintes glosando os créditos. Então, temos um ciclo vicioso. Espero que a lei complementar 160 vá adiante, porque a gente já viu o convênio 70 nascer e morrer, que era uma tentativa, como a Adma colocou, criticando que os estados resolveram legislar por meio de convênio, mas é um meio de pressão que, no final do dia, o protocolo 21 resultou na emenda constitucional 87, e é isso, estamos no salve-se quem puder, né? Essa é a situação fática. Com relação à questão da emenda constitucional, eu acho que só tem um adendo para fazer. Quando a emenda constitucional saiu e o próprio convênio saiu, discutiu-se muito sobre base dupla. Se eu teria a base do ICMS a 12% e depois mais uma segunda base para colocar um imposto por dentro do estado de destino. Isso saiu do convênio, saiu da nota técnica, exatamente, saiu do convênio, da nota técnica que saiu lá atrás, mas, com o convênio da substituição tributária, ele está sendo revigorado. E aí me parece que começa a cair o nosso discurso, tudo isso, eu acho que é uma intenção de cair o discurso de que é uma operação única. Né? A partir do momento que eu tenho uma base dupla, eles estão dividindo a operação em duas, com que eu não concordo. A operação é saída, eu não tenho a saída e mais uma entrada. Mas essa discussão vai vir de novo para a substituição tributária, e a gente, inclusive, já tem estados que, mesmo no âmbito da emenda constitucional 87, a gente pode citar Minas Gerais, que exige base dupla. Então, eu calculo o imposto, a alíquota de 12, recolho 12 para São Paulo, lá, que dão os 12 e alguma coisa. Depois, eu tiro o imposto, recalculo a alíquota de 18 do estado para dar o 121, e aí eu calculo o diferencial, facilitando bastante a vida das empresas de e-commerce. E aí a gente cai na questão do sistema. Eu tenho um sistema parametrizado para vender para o Rio de Janeiro que não exige base dupla, mas eu tenho um sistema parametrizado para o estado de Minas Gerais que exige base dupla. Aí a mercadoria não para na barreira. Vou discutir? Não vou discutir? O contribuinte também se sente refém dessa situação. Era só isso que eu queria colocar, gente. Fernanda, muito obrigada pela sua fala. Eu vou encerrar essa mesa a despeito dos debates muito frutíferos.